Amém, Jesus. Quando o pastor me convidou para vir compartilhar uma palavra aqui, que eu não sou pregador, né? Eu só apenas compartilho uma palavra com os irmãos, aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém. Amém. E não é fácil. O caminho do Senhor parece ser difícil, mas o final contém a vida eterna. Amém. E aqueles que perseverar até o fim será salvo. Aleluia, Jesus. Sabemos que o caminho do Senhor, ele não é de qualquer jeito. E devemos conhecer isso e buscar nas Escrituras. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 3. Há uma probabilidade de enfrentarmos dias difíceis em nossa vida. Quando não enfrentamos em uma área, enfrentamos em outras. Tribulações, aflições. Mas o mais importante é que Jesus venceu. E ele deixou escrito que nós também venceremos. Amém. Agora, a única forma de vencermos é estando na palavra. Aleluia, Jesus. Romanos capítulo 3. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 3, capítulo 3, versículo 23. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E no 6:23 diz assim: e o salário do pecado é a morte. Então, haveria um tempo que toda a raça humana estava extinta por causa do pecado. E sabemos pelas Escrituras que é o manual da salvação e nela contém a vida eterna. E nós sabemos que todo pecado gera a consequência. Eu queria dizer para vocês, meus irmãos, que nós aqui, cada um de nós, temos o poder de escolher. Temos a opção de escolher. Mas nós aqui não temos a opção de escolher as consequências. E ela vem. As consequências vêm. É bom falar do amor de Deus, é bom falar que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. É bom ouvir falar que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas transgressões. Então isso dá um parecer que nós estamos livres, sem pecado e estamos salvos. Isso é bom. Sim ou não? Sim. Mas nós sabemos que devemos interpretar de uma forma melhor esse texto e essa passagem. Porque de fato foi isso mesmo. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele levou os nossos pecados. E através dessa morte de cruz, nós temos a oportunidade de ser salvos. Mas não é simplesmente nós crermos nisso e viver conscientemente, crendo que somos salvos, uma vez salvos, sempre salvos. A Bíblia fala que entrais pela porta estreita, porque larga e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. E nós sabemos que Cristo morreu na cruz, mas todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. E nós sabemos que crer em Jesus Cristo também tem que ser imitador dele. E nós sabemos que crer em Jesus Cristo é crer em toda a palavra de Deus e vivenciar toda a palavra do Senhor. E essa palavra existe mandamentos, existe leis, estatuto, preceito, o qual nós como cristãos devemos obedecer. Aleluia. E quando aqui no 23 diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, eu quero dizer para vocês que nenhum de nós aqui, todos nós pecamos. E o salário do pecado é a morte. Então nós podemos entender que todos aqui estavam sentenciados ao inferno. Mas em João 3,16, a Bíblia diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é bom. Então, por essa razão, nós aqui estava sentenciado, mas Cristo nos resgatou. Redenção. Ele nos resgatou, pagou um alto preço com seu próprio sangue. Por que eu gosto de falar do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque eu gosto de enfatizar isso. Porque que cada dia a gente venha diminuir e ele crescer. Que a gente não venha brilhar, mas que o Senhor Jesus venha brilhar. Porque aonde o homem brilha, Deus não está brilhando. Então, meus irmãos, quando diz assim, sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, é Ele que nos justifica. Quando a gente escolhe, fazemos a escolha de se arrepender dos nossos pecados e converter os nossos corações, o arrependimento significa um giro de 360 graus de uma vida que levamos de pecado para uma vida bíblica. Significa que devemos renunciar a tudo aquilo que não agrada ao Senhor, porque não existe crente meio termos. Não existe crente pela metade. Não podemos adorar dois senhores. Se você adorar um, desagrada o outro. Né? Então, o que eu quero dizer? Existe a lei de Deus. Existe a palavra do Senhor. Ela tem que ser vivenciada em nossa vida. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que devemos ser luz, sal e luz. Sal da terra e luz do mundo. Sal e luz. Qual a função do sal? Dar sabor e preservar. Qual está sendo o sal, esse sal em nossa vida? E a luz? Como é que está a nossa vida diante de Deus? Como é que está a nossa vida diante do mundo? Você conhece a Deus, você tem a comunhão com Deus pelas Escrituras, pela tua oração e tua comunhão com Deus. O mundo aí lá fora, ele conhece a Deus não pela palavra, pela Bíblia, porque eles não focam em buscar, mas ele procura conhecer através do teu testemunho. Eu costumo dizer que o nosso testemunho tem que ser, devemos andar com o máximo de prudência, porque o nosso testemunho fala de nós, o nosso testemunho diz quem somos, e a Bíblia nos diz que devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Quando o arrependimento, devemos renunciar tudo aquilo que Deus odeia e buscar uma vida bíblica, isso significa que nós devemos renunciar por completo. Porque como podemos agradar a Deus se ainda vivemos no pecado? Irmãos, eu não estou aqui apontando, não estou aqui crucificando nenhum de nós, porque eu faço parte daqui. Por quê? Essa palavra, ela nos traz um entendimento o qual nós podemos refletir. E eu não posso julgar nenhum de vocês. Não podemos, ninguém tem poder aqui para isso. Mas nós podemos altamente nos avaliar à luz das Escrituras. E é como eu falei no início, que há uma probabilidade de termos situações difíceis daqui por diante. Às vezes você pode estar se perguntando, mas isso é uma profecia maligna para a nossa vida? Não. Consiste na vida de um cristão passar lutas, aflições, tribulações, mas importa a gente perseverar até o fim. Por que eu digo isso? Porque você deve estar se perguntando, mas se essa situação chegar até a mim, o que eu devo fazer? Para você se manter firme e forte, você precisa buscar as Escrituras. Você precisa orar ao Senhor. Porque se você tiver uma vida de oração, uma vida de leitura das Escrituras, aqueles que não podem ler, ouve e guarda. Porque verdadeiramente você encontrará força para vencer. Não importa o tamanho da dificuldade. Não importa o tamanho da tribulação que virá. Não importa o tamanho da situação que você vai encontrar pela frente. Possa ser até dentro da sua casa. Mas a palavra de Deus te dará sabedoria. A palavra de Deus te dará entendimento. Mas como pode o homem ou a mulher lhe vencer sem o conhecimento da palavra, sem um alicerce formado?
porventura ele não vai cair? Então, que nesta noite, meus irmãos, eu quero deixar claro para vocês uma coisa aqui, ó. Eu digo de mim mesmo. Eu fiz uma aliança com o Senhor e por muito tempo eu vivia no engano. Mas eu dizia ser cristão. O que me preocupava não é simplesmente eu abrir a boca e dizer que sou cristão, que isso aqui nós podemos fazer isso. É uma escolha que vai gerar consequência. E aí, os colegas de trabalho, eles zombavam, eles falavam de prostituição, eles falavam de tudo aquilo que Deus odeia. E eu estava no meio. Eu compartilhava com tudo isso. Mas um dia, passou de 2 a 3 anos, Deus permitiu que um homem chegasse até a mim, um varão de Deus, e pregasse para mim. E ele me mostrou a obra da carne e o fruto do Espírito. E ali eu pude analisar. E no outro dia, quando eu cheguei na empresa, eu cheguei para ele e falei, o irmão me chamou a atenção, me corrigiu. E eu fui obrigado a analisar e eu cheguei para ele e falei, o senhor está certo. Eu, a partir de hoje, eu faço uma nova aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque a vida que eu levei até aqui, essa não foi uma vida de cristão, porque eu fiz aliança, porque conversão é um processo, eu fiz aliança com o Senhor, mas vivi uma vida profana, vivi uma vida de engano, e o pior, eu não estava fazendo mal a nenhum dos irmãos, nenhum deles, a mim mesmo, escandalizando o nome do Senhor. Hoje eu me preocupo analisar a minha vida que eu levei, porque por onde eu ando eu percebo, eu posso ajudar pessoas com a vida que eu levei. Aleluia. Eu posso estar ajudando pessoas a não andar no mesmo atalho que eu andava, porque se eu morresse ali, minha sentença era o inferno. E a Bíblia diz que menor rigor terá para Sodoma e Gomorra do que para aqueles que conhecem a palavra e brincam com a palavra. Então devemos tomar cuidado, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Isso não significa que isso é um assunto isolado, que Jesus já morreu na cruz, já levou meus pecados e eu não serei mais condenado. Não. Se eu permanecer no pecado, eu serei condenado. Eu vou ser condenado da mesma forma. Os meus pecados podem ser perdoados, mas a rejeição do nosso Senhor Jesus Cristo e da sua ordenança me conduzirá à condenação. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no João 8,32. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Eterno. Aleluia, Jesus. João 8,31, perdão. Diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, a palavra, vamos entender a palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Não, não é só isso. É toda a palavra, todos os seus mandamentos, todas as suas ordenanças, todas as suas leis e estatutos. A lei de Deus, ela diz não para nossas vestes. A lei de Deus existe não para o nosso comportamento, para o nosso falar, para o nosso agir. A lei de Deus, como o irmão leu aqui em Sermão da Montanha, aquilo é muito importante. Aquilo ali são características do verdadeiro cristão. Nós devemos pedir a Deus que Ele venha aperfeiçoar as bem-aventuranças em nossos corações, porque essas são a qualidade. Imagine aí o mundo olhar para a gente aqui agora e ver como um malfeitor. Imagine a gente sair aqui agora e sair dando um tapa de gente, enfrentando as pessoas no facão, no braço, na força do braço, no chute, na guerra. Não, o povo de Deus é diferente. Nós somos escolhidos. Nós fomos escolhidos para ser um povo diferente. E quando a gente analisa aqui nessa palavra, a gente pode entender, permanecer nele. Então, permanecer na sua palavra, em todas as escrituras. Então, quando a Bíblia nos revela esta palavra, ela nos dá a entender que devemos ser imitador do Mestre. Amém. Glória a Deus. Devemos ser imitador do Mestre. Eu sei que não é fácil. As lutas do dia a dia vêm, as dificuldades vêm, mas a Bíblia nos ensina, o próprio Jesus nos dá uma segurança. Eu venci e vós também vencerá. Aleluia. Mas como o homem pode vencer sem o Espírito de Deus?
Isso é possível? Eu digo a você que não. Porque o Espírito de Deus tem que habitar no homem? Porque o Espírito é quem conduz o homem. Mas se o Espírito de Deus não fazer parte da minha vida nem da sua vida, verdadeiramente você vai viver na carne. Então, aquilo que mais você alimenta na sua vida, esse prevalece. Quantos aqui tomou café de manhã? Todos. Amém. Quantos almoçaram meio-dia? Também todos. E eu digo a você uma coisa. Se você não tomar café de manhã, você já chegar às 10 horas, meio-dia, vai dar aquele desconforto estomacal. Quando dá 3 horas, você vai sentir uma necessidade, vai ver cheiro de comida do vizinho e você vai ficar... Quando dá 6 horas, muitos organismos, se não for resistente, vai dar dor de cabeça, vai dar aquela situação constrangedora. Muitos não aguentam ir no outro dia. Não aguentam, muitos não aguentam. Se não tiver costume, não vai. Então, verdadeiramente você vai cair, sim ou não? Sim. Espiritualmente é assim. Se eu não ler a Bíblia, um dia, no outro eu não sou o mesmo. Eu me encontro deficiente. Se eu não ler a Bíblia, não orar a Deus, não ter aquele devocional com Deus e aplicar aquilo ali, verdadeiramente 2 dias eu vou estar mais fraco. Se eu passar uma semana, eu estou uma semana longe do Criador e essa é a realidade, temos que entender essa realidade. Se eu passar um mês fraco, sem ler as Escrituras, sem buscar, eu estou um mês longe de Deus e com um mês longe de Deus eu estou correndo perigo. Então, quando eu não alimento o Espírito, eu alimento a carne vai vencer. Aquilo que a gente era, a gente passa a ser pior. Amém? Amém. E eu quero dizer para você nesta noite que ninguém aqui, cada um de nós, fomos chamados como um povo escolhido. E Deus aqui não tem uma preferência para o pastor Olavo, nem para o irmão Sô, nem para o irmão Ronaldo, nem para mim não. É todos. Cada alma aqui tem o mesmo valor. Tem um destino eterno. Existem 2 lugares. O céu e o inferno. Essa é a realidade. Não se assuste quando a gente fala do inferno. Nem sempre falar do inferno é um sinônimo de assombro, né? De a gente ficar assustado. Não. O inferno é um lugar preparado para Satanás e os seus demônios e todo aquele que se rebelar contra Deus e todo aquele que rejeitar o Filho de Deus, porque a morte de Cristo na cruz não foi simplesmente um ator de cinema, um jogador de futebol. Não. Foi o Deus, Ele mesmo sendo Deus. Ele se fez maldito por mim e por você. O que me chama a atenção, meus irmãos, não é que não foi um homem comum, não. Deus tinha necessidade de morrer na cruz. Deus tinha necessidade, precisa de nós? Não. Simplesmente ele como um Deus, desceu, viveu 100% homem, 100% Deus, morreu naquela cruz fazendo maldito. Porque a Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele se fez maldito por mim e por você. A mão de Jesus foi furada, os pés naquela cruz, foi por cada um de nós aqui. Então quando a gente pensar em nos rebelar, quando a gente pensar em eu vou dar um tempo, quando a gente pensar, não, eu vou agir dessa forma e que Deus me perdoe, não, lembre de uma coisa. Não tem esse negócio de Deus me perdoe, mas eu vou fazer. Não, não podemos agir assim. Aqui, nós devemos entender uma coisa. Todo mundo aqui quer morar no céu, sim ou não? Amém. Se você chegar no estádio de futebol lotado e gritar, quem quer ir para o céu? Alguém vai dizer que quer ir para o inferno? Não. Então, nós temos a oportunidade aqui de conhecer a palavra. Vocês hoje estão tendo a oportunidade aqui de ter esse lugar para congregar. Amém? Porque eu digo assim, quem quer buscar o Senhor, congrega debaixo de um pé de árvore e está dando glória a Deus. Glória a Deus. Porque, todas essas coisas vão ficar. Tudo isso aqui vai passar. Mas só a palavra do Senhor permanecerá para sempre. E aquele que estiver em Cristo Jesus vai vencer. Aleluia. E como eu falei de situações difíceis, tribulações, que importa o cristão, há uma probabilidade de isso acontecer, sim, de sermos testados, de sermos provados, e a única fortaleza que vai fazer você vencer é o próprio Jesus. É o Espírito que habita em vós. É o alimento que você está adquirindo todos os dias, que é a palavra, que é a oração. Não perca isso, porque ainda que
dentro da sua casa, ainda na sua vizinhança, seja lá onde for, ou até dentro da própria igreja, porque isso é desde o princípio. Amém. Não é hoje aqui não. Um irmão, ele pode se levantar contra outro irmão. Ele se levanta contra outro irmão. Verdade. Isso pode acontecer um dia. Mas aí temos que ser sábios. Eu me levanto contra Ronaldo. Se Ronaldo se levantar contra mim, a guerra está feita, sim ou não? Mas se Verdade. Ronaldo for um homem manso, pacificador, humilde, tem a herança do nosso Senhor Jesus Cristo dentro dele, ele vai influenciar a mim e eu vou me converter com as ações Verdade. dele. Agora, se a gente entrando na disputa, na porfia, nas emulações, a gente, todos dois, pode ter uma probabilidade de... Então, quando o homem, ele reage com agressividade, ele se levantou contra mim, eu levanto contra ele, o Espírito não está ali. Então, a grande evidência que o Espírito de Deus habita em nós é que nós... Eu era bravo, eu tenho que ser manso. Eu era um cara mau, eu tenho que ser um cara bom. Eu amaldiçoava, eu tenho que abençoar agora. Amém, Jesus. Amém? Aleluia. É por isso que eu falei que o Sermão da Montanha devemos estudar. A Bíblia é para ser estudada, lida não é estudada. Porque se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu vou fazer uma pergunta e você não vai me responder. Agora, se você estudar ela e ir pedindo a Deus o discernimento, força a Deus para continuar, você conseguirá estudar ela. Glória a Deus. E quando você estuda a Bíblia, Deus fala com você. Quando você pega o menor desse versículo dessa Bíblia, Deus fala com você. A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade, ela vos libertará. E se o Filho do Homem libertar verdadeiramente, sereis? Amém? Amém. Então, conhecereis a verdade. Que verdade é essa? É a verdade que diz para o drogado lá na frente: aquele que anda se prostituindo, se drogando, se alcoolizando, os feiticeiros, fornicadores, esses não herdarão a vida eterna. A verdade que diz que aquele que é valentão, ele tem que ser manso. Aquele que diz que anda, ontem andavam na sensualidade, na promiscuidade, a Bíblia diz assim, esses não herdarão o reino de Deus. Arrependam-se. É isso, meu irmão. A verdade é essa qual nos ensina o caminho que deve andar. Vocês abrem em Salmo 119, por gentileza. Essa é a verdade do Criador, a qual devemos buscar de dia e de noite, porque é o poder de Deus. E ela contém a vida eterna. Hoje temos esse privilégio de termos a palavra do Senhor. Mas em outros tempos, cristão era jogado, feito com tocha humana. Não tinha o privilégio de congregar, Acho que foi 100, porque 119. os maiorais perseguiam e matavam os cristãos. Glória a Deus. 119. Glória a Deus. 119, versículo 5. Todos acharam? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Diz assim: tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. 16. Alegrei-me, eis, no teu estatuto, não me esquecerei da tua palavra. O 9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. O 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me o teu estatuto. Então, eu quero dizer para você uma coisa. Esse é o poder da palavra. Aleluia. A palavra nos ensina como andar. A palavra nos ensina como falar. A palavra nos ensina como nos comportar. Porque uma vez que eu sou cristão, mas eu falo qualquer coisa, eu me
comporto de qualquer jeito, eu me visto de qualquer jeito. Não é que a roupa está relacionada à tua salvação, mas o cristão, ele sabe como se vestir. O cristão, ele sabe como falar. Eu não posso sair daqui falando como o mundo. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios 6,14, não vos conformeis com esse mundo. Amém? Então, por quê? Porque o que há no mundo é concupiscência dos olhos, soberba da vida. E isso não procede de Deus. Isso não vai nos conduzir à vida eterna. Estamos falando aqui de salvação. Estamos falando aqui de arrependimento. Estamos falando aqui de redenção, de justificação. Redenção. Houve um resgate. E quem nos resgatou foi Ele. Se eu disser para cada um de nós aqui, vai sair 10 malfeitores da penitenciária agora e vai morar com vocês. Alguém queria? É justo? Não. Não é justo a gente ser salvo, a gente estar do lado do Criador, que é justo, reto, como um torto. Então, esse processo de convenção é o processo até o fim da nossa vida. É o processo onde a gente vai nos libertando de todas as coisas mal em nossa vida, o qual Deus vai falar e a gente vai obedecer. E nós precisamos abrir o ouvido para a palavra do Senhor. Se eu não abrisse o ouvido para a voz de Deus, quando Ele me falou que eu me reconciliei, eu estaria até hoje. Eu estaria bebendo, eu estaria fumando, eu estaria me prostituindo, eu estaria fazendo tudo aquilo que é o contrário de Deus. Eu mandei uma mensagem para os meus irmãos, que eu tenho 14 irmãos, e é um grupo. E é onde eu falei de Jesus para eles. Eu falei que verdadeiramente a gente vive como a gente quer. Com a concupiscência dos olhos, soberba da vida. Eu quero, eu faço, eu não procuro, não consulto a Deus. Mas graças a Deus, eu creio em Deus. Mas eu temo a Deus. Eu sou filho de Deus. Não, eu falei para eles, não é assim. O filho obedece o pai. O filho obedece o pai. Imagine você com seus filhos, desobedecendo o que você acredita, destruindo aquilo que você construiu, sendo um malfeitor aí na rua, dando um trabalho. Qual pai e a mãe, como se sentiria? Triste? Imagine Deus com toda a raça humana agora na porta de um bar, se prostituindo, se drogando, roubando, matando, fazendo mal e blasfemando contra Deus. Imagine qual pai como se sentiria. E o teu amor, o nosso amor não se compara com Deus, não. A gente se ira com o irmão. A gente, mesmo que a gente peça perdão a Deus, mas a gente se ira, a gente se revolta. Não podemos agir assim. Mas o ser humano, a natureza humana é essa. Deus não. Deus é puro. Deus é reto. Deus é justo. Então nós devíamos procurar a ser justo. Devíamos procurar cada dia a ser reto diante de Deus. Porque Ele nos justifica. Nós devíamos andar também sendo justo. Porque uma vez que a gente sair do propósito de Deus, uma vez que a gente sair dessa condição, a gente passa a viver uma condição que a gente vivia. E essa condição que a gente vivia, certamente nos conduziria à perdição. E Mateus fala que entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. A Bíblia nos ensina que, nos diz que Jesus está voltando. E isso de fato, cremos nós ou não, Jesus vai voltar e vai levar os seus escolhidos, aqueles que perseveraram até o fim. Ele vai voltar. E a grande evidência e a confirmação que Jesus vai voltar é que ele diz na sua palavra, será como nos dias de Ló. O que predominava em Sodoma e Gomorra, Ló morava em Sodoma e Gomorra. O que predominava era a sodomia, era a homossexualidade, era o incesto. O pecado era tão grande que Deus destruiu aquela cidade poupando só a família de Ló. E Sodoma e Gomorra já entrou nas igrejas. Sodoma e Gomorra já entrou nos lares, nas famílias. Sodoma e Gomorra está em todo lugar. Não precisa você sair muito longe, basta você sair na rua de sua casa. Você presencia Sodoma e Gomorra. Essa é a evidência. Seria como nos dias de Ló. E nos dias de Ló que predominava era isso. A homossexualidade ia crescer de tal forma que aí essa é uma das evidências. Seria talvez como no dia de Noé. Bebiam, comiam, casavam, se davam em casamento e o dilúvio veio. É tempo de acordar, meus irmãos. É tempo da gente acordar. Eu não estou aqui
advertindo ninguém, não. Essa palavra eu pego para mim todos os dias. Porque se eu não acordar, eu vou ficar dormindo. E aí Jesus Cristo vem, eu fico. Devemos acordar. De dia e de noite, medite nas Escrituras. Deus permitiu que esse homem viesse aqui. Mas só o culto talvez não seja suficiente para a nossa libertação. O que aqui é um pontapé inicial. Mas em casa, continua o culto. No nosso testemunho, meditação das Escrituras, oração. Acordem de manhã, procure meditar nas Escrituras, peça a Deus o discernimento, porque aquele que pede encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei. Ele não vai invadir, nós precisamos abrir o coração. Eis-me aqui, Senhor, ajuda-me. Porque Ele vai nos encher da graça e do conhecimento. Porque o destino de cada um de nós aqui não é eu chegar aqui com 10 anos depois, você está aqui, não. Aqui tem pregadores, aqui tem pregadoras, aqui tem pessoas que vão sair para levar o Evangelho. Imagine se nós aqui estivéssemos congregando durante 100 anos aqui. Imagine aí, essas pessoas seriam perdidas lá fora. O propósito de Deus aqui é capacitar cada um de vocês para que quando chegar daqui 10 anos, isso aqui não tem mais. Vocês aqui, cada um está com uma missão lá fora. E as pessoas que vai estar aqui são pessoas de novas convertidas. Amém? Porque não faz sentido, se Deus nos ensinou ir de pregar o meu evangelho. Ele não falou só para o pastor lá. Ele não falou só para Ronaldo. Ele falou para cada um de nós. É preciso a gente nos preparar. Como a gente vai levar se não buscar? Como eles ouvirão se não tem quem leve? Então, é tempo de a gente acordar. É tempo de a gente despertar. Com a permissão do pastor, eu queria fazer uma oração, pastor. Os irmãos se colocam de pé, por gentileza. É tempo de a gente acordar. É tempo de a gente buscar de dia e de noite isso. A gente toma café de manhã, a gente almoça, a gente janta. Por que não a palavra? Primeiramente, o reino de Deus, e demais coisas vos serão acrescentadas. Ainda que falte a farinha, que falte o pão na sua casa, mas busque a palavra de Deus, que Ele é o provedor. Devemos crer nisso. Devemos buscar, pedir a Deus que Ele fortaleça a nossa fé. A nossa fé pode ser pequena agora, mas se a gente abrir o coração para a palavra de Deus, Ele multiplicará a nossa fé. E aí a gente vai ver que mesmo sem nada dentro de casa, a gente vai enxergar a carne na geladeira. A gente vai enxergar a farinha pela fé. Devemos viver pela fé. Hoje o que prevalece é a ambição do nosso coração. Nós queremos tudo. Nós temos demais. Nós temos saco de feijão, a gente quer 10 dentro da despensa. E o que mais me chama a atenção é que Deus vai ficando para segundo plano. Verdade. Não, devemos, quer ver a sua fé ser multiplicada?